Crescer sozinho não é para os fracos. Não tem aplauso, não tem torcida, só silêncio e aquela voz interna que insiste em dizer que talvez você não consiga. Você já sentiu esse peso? Aquela sensação de estar à deriva, lutando contra o tempo e contra você mesmo? Pois é, essa é a realidade para quem escolhe crescer de verdade. Mas aqui não tem lugar para desculpas nem para histórias confortáveis. O que vem a seguir vai mexer com suas certezas, vai te desafiar a ser mais forte do que suas próprias dúvidas. Porque crescer é isso. Enfrentar o que ninguém mais quer encarar. É aprender a andar na sua própria direção, mesmo quando tudo ao redor parece querer te parar. Se você não está disposto a aceitar essa verdade, que o caminho é duro e solitário, mas que é o único que realmente transforma, então esse vídeo não é para você. Agora, se tem coragem para olhar para dentro e começar a mudar, então fica comigo. Porque o que você vai ouvir aqui pode ser o choque que faltava para sua vida virar de verdade. Vamos começar? Nem todo começo precisa ser grandioso. Às vezes, tudo o que você precisa é de silêncio e aceitação. E é exatamente por aí que começa a jornada estoica rumo ao crescimento individual. O primeiro hábito que o estoicismo nos ensina é o mais libertador, ainda que pareça o mais difícil de assimilar: aceitar aquilo que não podemos controlar. Essa não é uma resignação passiva ou uma desculpa para não agir, mas sim uma profunda compreensão da realidade, uma sabedoria que nos protege da frustração e do desgaste emocional desnecessário. Imagine alguém que perde o sono por causa da opinião de terceiros, ou que se consome em ansiedade por algo que talvez nunca aconteça. Esse alguém, na prática, está entregando o próprio poder às mãos de circunstâncias externas. É como tentar remar contra uma correnteza que você jamais conseguirá vencer. Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. A distinção entre elas é a chave para a liberdade. Essa frase carrega uma verdade fundamental. O sofrimento muitas vezes nasce da tentativa de mudar o que, por sua própria natureza, não depende de nós. O que está sob nosso controle? Nossos pensamentos, nossas ações, nossas reações. O que não está? O passado, o futuro, o comportamento alheio, os imprevistos, os resultados. Crescer sozinho é, em primeiro lugar, fazer as pazes com isso. É parar de brigar com a realidade e redirecionar a energia para onde ela pode, de fato, transformar algo. Quando você internaliza esse hábito, começa a observar tudo sob uma nova perspectiva. A crítica já não fere, a rejeição já não paralisa, o fracasso já não destrói, porque você entende que, mesmo diante do caos, há sempre um pequeno território onde você é soberano, a forma como escolhe reagir. E é exatamente nessa escolha que se encontra o verdadeiro poder. Se aceitar o que não se pode controlar é o ponto de partida. Então, o próximo passo natural é voltar-se para dentro. É no silêncio e não na distração que o verdadeiro crescimento floresce. Vivemos em um mundo barulhento. São opiniões demais, estímulos demais, expectativas demais. Quando se está sozinho, por escolha ou por circunstância, esse ruído externo pode se tornar ainda mais ensurdecedor, porque tenta ocupar o espaço que o outro deixou. É aí que o estoicismo nos entrega uma ferramenta rara: o silêncio interior. Para os estoicos, a solitude não era um vazio a ser preenchido, mas um espaço sagrado para a reflexão. Crescer sozinho exige, antes de tudo, escutar a própria consciência. Essa escuta não é passiva, ela exige coragem. Coragem para admitir o que está desalinhado, para rever atitudes, para confrontar ilusões. Sêneca, ao escrever suas cartas sobre a vida virtuosa, muitas vezes enfatizava a prática diária da introspecção. Ao fim do dia, recomendava que cada pessoa se questionasse: o que eu fiz de bom? Onde errei? Onde posso melhorar? Esse simples hábito, repetido com honestidade, vale mais do que 1000 conselhos alheios. O silêncio estoico não é apatia, é disciplina. É saber se isolar do ruído que nada constrói. É recusar a pressa, a comparação constante, o medo de ficar para trás. Crescer sozinho implica não correr na mesma direção que todos, mas seguir o seu caminho com firmeza, mesmo que ele pareça deserto. Quando você se recolhe para observar seus pensamentos,
Começa a identificar padrões que sabotam sua evolução. Percebe, por exemplo, que muito do que te angustia vem de cobranças externas, ou que certas decisões foram tomadas apenas para agradar, e não porque estavam em sintonia com seus valores. Esse tipo de clareza só é possível no silêncio, e é ele que te devolve o eixo. A vida estoica convida à contemplação diária. Não se trata de fugir do mundo, mas de criar uma espécie de refúgio interno onde você possa reorganizar tudo com lucidez, e aos poucos você descobre que não está só, está em boa companhia a sua. Porque quem aprende a escutar a si mesmo com verdade e coragem jamais se sente solitário. Pelo contrário, encontra no silêncio o maior aliado do crescimento. Mas cultivar esse silêncio não significa apenas estar em um ambiente calmo. Significa, sobretudo, aprender a calar a voz da autossabotagem. A mente, quando não treinada, insiste em repetir velhas histórias. Você não é bom o suficiente. É tarde. Demais. Você está sozinho porque fracassou. E é justamente nesse ponto que o estoicismo brilha como uma bússola firme. Ele nos ensina que não somos obrigados a acreditar em tudo o que pensamos. Podemos observar nossos pensamentos como quem assiste a nuvens passando, sem se apegar, sem se julgar, apenas deixando ir o que não serve. Esse hábito de contemplar a si mesmo, com disciplina e gentileza, cria raízes profundas, e é nessas raízes que nascem a maturidade e a independência emocional. Quando você se habitua a ficar sozinho, não como castigo, mas como prática, começa a perceber que o barulho do mundo já não te comanda. Você escolhe com mais clareza o que entra, o que permanece, o que você nutre. A solitude, então, deixa de ser solidão. Torna-se um lugar fértil onde suas decisões ganham mais autenticidade. E talvez essa seja uma das lições mais belas. Que o silêncio, longe de ser vazio, é construção. Não é sobre se afastar de todos, mas sobre se aproximar de si. E nesse processo, mesmo que tudo ao redor esteja instável, você se torna seu próprio alicerce. Um solo firme, onde o crescimento não apenas é possível, é inevitável. Depois de aprender a ouvir o que vem de dentro, o passo seguinte é estruturar o que está ao redor. A vida solitária, por mais desafiadora que pareça, se torna muito mais suportável e até prazerosa quando está sustentada por pequenos rituais que trazem ordem, clareza e sentido. Há uma paz que só nasce quando a rotina deixa de ser um castigo e se torna um abrigo. Acordar no mesmo horário, organizar seu espaço, definir tarefas essenciais, cuidar do corpo, manter um tempo reservado para refletir, tudo isso, mesmo que simples, cria um tipo de estabilidade que o caos não consegue abalar. Porque quando o mundo externo perde o equilíbrio, é a constância do seu dia a dia que te ancora. Esse hábito pode parecer sem brilho à primeira vista, especialmente para quem cresceu acreditando que grandes mudanças precisam vir acompanhadas de grandes ações. Mas quem escolhe crescer sozinho, logo descobre que a transformação real é construída com tijolos pequenos, assentados todos os dias. Não é sobre fazer muito de uma vez, é sobre fazer sempre. A verdade é que a rotina funciona como um espelho. Ela reflete aquilo que você valoriza, mesmo quando você não percebe. Uma pessoa que vive sem ritmo, sem rituais, sem intenção, geralmente está perdida em outros níveis também. Já quem decide cultivar hábitos consistentes, mesmo os mais básicos, começa a desenvolver um tipo de segurança que não depende de aplausos ou companhia. É ali, no previsível, que se constrói a disciplina. E é com disciplina que se vence o desânimo, a pressa e a autossabotagem. Muitas vezes, é esse compromisso com o essencial que diferencia quem se afunda de quem segue em frente. E crescer sozinho, acima de tudo, exige isso. Não depender da motivação do outro para continuar. Porque a força não está em ter vontade todos os dias. Está em seguir mesmo nos dias em que a vontade não vem. Muitas pessoas resistem à rotina porque acreditam que ela limita, aprisiona, sufoca. Mas o que realmente sufoca é viver sem direção. Quando se está só, sem ninguém para motivar ou lembrar suas metas, é a rotina que segura o leme. Não se trata de rigidez, mas de ritmo, uma sequência mínima de ações diárias, feita com presença e propósito,
pode restaurar sua confiança de forma mais sólida do que qualquer inspiração momentânea. Quem cultiva o hábito da constância não depende do humor do dia, nem das condições externas. Simplesmente segue, e isso por si só já é um poder enorme. Há algo profundamente transformador em fazer pequenas coisas todos os dias e testemunhar com o tempo os frutos silenciosos desse esforço. Você começa a dormir melhor, sente mais energia, lida com frustrações sem se despedaçar e, acima de tudo, desenvolve uma intimidade com a própria vida, porque está presente nela. A rotina, nesse sentido, é também um antídoto contra a dispersão. Ao saber o que fazer ao acordar, você deixa de ser refém do acaso, deixa de correr atrás do dia e passa a conduzi-lo. E talvez o mais interessante seja perceber que, na ausência da distração constante de outras pessoas, o valor de cada gesto se amplia. Um café feito com atenção, uma caminhada sem pressa, o cuidado com o corpo, com a casa, com o próprio tempo. Cada detalhe simples passa a carregar significado. E é nesse cotidiano silencioso, desacelerado, que o crescimento realmente acontece, sem grandes anúncios, sem conquistas exuberantes, mas com raízes profundas e sólidas. Você não precisa de revoluções diárias, precisa apenas se comprometer com o que constrói, um pouco por dia, com consciência e intenção. Depois de encontrar estabilidade em uma rotina simples, você começa a perceber algo que antes era desconfortável, mas agora se torna libertador: a ausência da aprovação alheia. E é aqui que surge mais um hábito fundamental para quem escolhe crescer sozinho: o hábito de não depender da validação dos outros para seguir em frente. Essa independência emocional não nasce de uma postura fria ou indiferente. Pelo contrário, ela é fruto de uma profunda maturidade. É entender que ninguém, por mais próximo que seja, pode ocupar o lugar da sua própria consciência. Quando você busca constantemente aprovação externa, acaba colocando nas mãos dos outros o controle sobre sua autoestima, sua motivação e, em última instância, sobre suas escolhas. Durante muito tempo, fomos treinados a buscar reconhecimento, seja em elogios, curtidas, aceitação ou pertencimento. Mas o crescimento solitário exige outra coisa. Exige fidelidade ao que você acredita, mesmo quando ninguém está aplaudindo. É aí que o hábito estoico de manter o foco no seu papel e não na reação que ele provoca se torna essencial. Você começa a agir não porque será elogiado, mas porque aquilo está certo. Você continua não porque alguém te encoraja, mas porque sabe que precisa continuar. Esse tipo de força interna não se desenvolve da noite para o dia. É construída nos momentos em que você escolhe não se explicar para agradar. Nos dias em que você trabalha em silêncio, sem testemunhas. Nas fases em que se sente incompreendido, mas ainda assim permanece coerente com seus valores. É como caminhar em uma estrada pouco iluminada, onde cada passo depende mais da sua convicção do que do apoio externo. E quanto mais você pratica esse hábito, mais claro fica que a opinião dos outros diz mais sobre eles do que sobre você. Você não precisa ser validado para ter valor. Não precisa ser compreendido para estar no caminho certo. Quando essa verdade se instala, você para de tentar se encaixar e começa a se desenvolver. E acredite, há uma liberdade indescritível em viver de acordo com sua consciência, mesmo que isso signifique caminhar sozinho por um tempo. Crescer só é possível quando você para de medir sua evolução pelo olhar alheio. É nesse espaço íntimo, livre da necessidade de agradar, que você descobre quem realmente é e quem está se tornando. E ao invés de se perguntar se estão te vendo, você passa a se perguntar: estou sendo honesto comigo? A resposta a essa pergunta vale mais do que qualquer aplauso. Depois de fortalecer sua independência emocional, vem um passo que muitos ignoram, mas que faz toda a diferença quando você decide crescer. Aprender a cuidar de si com intenção e carinho. Porque força sem gentileza vira rigidez. E autossuficiência sem autocuidado vira descuido. O pensamento estoico nos ensina a sermos donos de nós mesmos. E isso inclui o corpo, a mente e o ambiente que habitamos. Quando você está só, não há ninguém para dizer: vá descansar, se alimente melhor ou desconecte um pouco.
Essa responsabilidade é sua. Por isso, comece pequeno. Estabeleça rituais de bem-estar que te lembrem todos os dias que você importa. Um banho mais demorado, um alimento preparado com atenção, uma música que te acalma no fim do dia. Isso é disciplina também. Por exemplo, comece o dia reservando alguns minutos para respirar com atenção, alongar o corpo ou preparar uma refeição com calma. Mesmo que simples, não espere que alguém reconheça esse cuidado. Faça-o porque você merece. Aprenda a escutar seu corpo quando ele pede pausa, seu pensamento quando clama por silêncio, seu coração quando deseja companhia, mesmo que seja a sua própria. Além disso, o autocuidado se estende à criação de ambientes que te acolham. Uma mesa arrumada, um cantinho de leitura, uma playlist que acalma, uma pausa para o café sem pressa. São pequenas escolhas que, somadas, tornam o dia a dia mais leve e significativo, mesmo quando você está só. Crescer pode ser um caminho duro, mas quando você se torna sua melhor companhia, a jornada se transforma. Você está florescendo com respeito, paciência e carinho. Afinal, ninguém poderá cuidar de você melhor do que você mesmo. Depois de cuidar de si mesmo com atenção e carinho, chega o momento de fortalecer um dos pilares mais importantes para qualquer jornada de crescimento: a capacidade de dizer não. Essa palavra tão curta e poderosa é o instrumento fundamental para preservar sua energia, seu foco e seu propósito. No dia a dia, somos constantemente confrontados com pedidos, convites, demandas e expectativas. Algumas realmente valiosas, outras nem tanto. Aprender a recusar o que não te acrescenta é, antes de tudo, um ato de respeito profundo consigo mesmo. Um não consciente demonstra que você sabe exatamente o que quer e para onde está indo, e que não está disposto a abrir mão disso por medo de desagradar, pela sensação de culpa ou pela pressão social. Imagine aquela situação em que surge um convite para algo que não tem a ver com seus objetivos, ou um gasto que não cabe no seu planejamento, ou ainda um compromisso que vai drenar sua energia sem retorno significativo. Nesse momento, pergunte-se: isso vai me impulsionar ou me esgotar? Vai me levar para mais perto do que quero construir ou me desviar do caminho? Se a resposta for negativa, saiba que um não firme e respeitoso é o gesto mais honesto que você pode ter. Criar esse filtro interno é fundamental. Não é uma atitude fechada nem egoísta. É um exercício de alinhamento com seus valores e prioridades. Quando você aprende a dizer não para o que não importa, abre espaço para o que realmente merece sua atenção, seu tempo e sua dedicação. É assim que você cresce de forma consciente, protegendo sua energia e seu propósito. Portanto, cultive o hábito de se posicionar. Reconheça seu direito de escolher onde investir sua força. Lembre-se, o poder do não está na liberdade que ele te dá para dizer sim ao que realmente vale a pena. Depois de aprender a impor limites claros e valorizar sua energia, chega um desafio que muitos evitam: o tédio. Em uma sociedade que valoriza o movimento constante, a produtividade e o barulho incessante, o tédio pode parecer um inimigo, uma sensação incômoda que temos pressa em afastar. Mas para quem busca crescer e evoluir, ele é, na verdade, um poderoso aliado, um espaço silencioso onde o autoconhecimento e a criatividade florescem. O tédio aparece quando não há estímulos externos que distraiam a mente, quando o ritmo desacelera e sobra espaço para que os pensamentos venham à tona. Para quem está acostumado a preencher cada instante com uma tela, uma tarefa ou uma conversa, esse vazio pode parecer assustador, desconfortável, mas é justamente nesse silêncio que você tem a oportunidade de ouvir o que realmente está dentro de você, seus medos, desejos, dúvidas e até as soluções que busca para os desafios da vida. Os estoicos valorizavam o momento da meditatio, a prática diária de contemplar o próprio interior, em silêncio e com atenção plena. Essa prática não se parece com o agito do cotidiano moderno, mas é essencial para fortalecer a mente e alinhar as emoções. O tédio, portanto, é um convite para esse encontro consigo mesmo, para desacelerar e perceber o que está sendo ignorado em meio ao ruído. Como transformá-lo em um momento produtivo? Primeiro,
É preciso aceitar que não há problema algum em sentir-se entediado. Muitas vezes, a reação automática é buscar qualquer coisa para preencher o vazio. Um celular, um vídeo, uma conversa fútil. Mas isso apenas prolonga a fuga do contato verdadeiro consigo. Em vez disso, permita-se ficar com esse vazio, por curto período, sem pressa, sem pressões. Observe o que acontece na sua mente quando não há distrações. Quais pensamentos surgem? Quais emoções aparecem? Para ajudar nesse processo, pequenas práticas podem ser adotadas. Por exemplo, leia um texto curto e inspire-se para escrever uma reflexão breve ou até uma lista de ideias para projetos pessoais. Observe a natureza ao seu redor. Repare nas cores, nos sons, nos detalhes que geralmente passam despercebidos. Faça anotações sem compromisso, deixando a mente livre para fluir. Use o tédio para repensar suas prioridades, reavaliar objetivos ou simplesmente descansar. Com o tempo, você deixa de ser refém da necessidade de estímulos constantes e aprende a cultivar a paciência, a escuta interna e a criatividade. As ideias mais originais e soluções inesperadas muitas vezes surgem quando a mente está em repouso, livre das pressões externas. Além disso, essa habilidade é fundamental para a resiliência emocional, porque nos prepara para lidar melhor com os momentos difíceis, em que a vida pode parecer parada ou sem sentido. Ao aceitar o tédio como parte natural da existência, você se fortalece para enfrentar as fases de espera, de silêncio, de pausa, que são tão importantes para o crescimento quanto a ação. Portanto, o tédio não é inimigo. Ele é um convite para você se encontrar em sua essência, para ouvir o que só o silêncio pode revelar, para despertar a criatividade que está dentro de você. Aprender a lidar com ele é um passo decisivo para transformar o vazio em algo cheio de significado e vida. Você acabou de descobrir 7 hábitos estoicos que têm o poder de transformar a forma como você cresce e enfrenta a vida. Mas saber não basta. O verdadeiro crescimento começa quando você decide agir. A pergunta que fica é: você vai continuar deixando a vida passar ou vai assumir o controle e crescer de verdade? Cada hábito que você viu aqui é uma escolha, uma decisão de respeitar seu tempo, sua energia e seu valor. São atitudes que, juntas, constroem uma força interior capaz de te levar além do que você imagina. Crescer sozinho não é fácil, mas é libertador. E só depende de você. Então aqui vai o convite e o desafio. Escolha um desses hábitos e comece hoje mesmo. Não amanhã, não quando der tempo, hoje. Experimente, teste, sinta a diferença. Depois volte aqui e conte como foi. Compartilhe sua história. Inspire outras pessoas a se juntarem a essa jornada. O caminho do crescimento não é para os fracos. É para quem tem coragem de dizer chega ao que não serve mais. Se você quer ser essa pessoa, o momento é agora. O que vai escolher? E não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos valiosos que vão ajudar na sua jornada de autoconhecimento. Até o próximo vídeo.